Olá, queridos participantes do programa Foco na Língua. É um prazer estar aqui com vocês novamente hoje para a gente conversar sobre os problemas da língua portuguesa, sobre questões relacionadas à língua portuguesa. Questões referentes, por exemplo, à comunicação linguística, a bilinguismo, a metodologias para o ensino de língua portuguesa e língua estrangeira, todos esses assuntos pertinentes à língua vão ser tratados nesse programa. E hoje nós vamos começar uma série de programas que vão abordar a BNCC e os itinerários formativos, que hoje estão tão em evidência na nossa educação. Acho que é bem interessante, muitas pessoas têm dúvidas, porque é algo muito novo que está sendo lançado agora dentro da educação brasileira e vamos ajudar, vamos contribuir para solucionar essas dúvidas. Bom, para começar o nosso programa hoje, nós convidamos a professora Luana, né, Luana Priscila Wunsch. Professora Luana, muito obrigada por ter aceitado o convite, é um prazer tê-la aqui conosco. Nossa, o prazer é todo meu, professora Tereza. Que honra, mesmo sendo da área de educação, não da área de letras e linguística, bater esse papo com você, uma das pessoas que eu mais respeito na área de letras. Espero que esse nosso bate-papo ajude tanto os nossos alunos quanto os nossos colegas professores para esse entendimento das linguagens nesse novo cenário que se apresenta na educação nacional, né? Isso mesmo. Então, para vocês conhecerem um pouquinho da nossa palestrante de hoje, da nossa convidada de hoje, que na verdade não é uma palestra, é mais um bate-papo esclarecedor, né? A Luana é doutora em educação lá pela Universidade de Lisboa. E a validação brasileira foi feita pela Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, não é? Muito bem. Ela também tem mestrado, mestre em educação pela mesma universidade e é especialista em dinâmica da comunicação e informação pela Universidade Federal do Paraná. A graduação da professora Luana é em pedagogia, ela é pedagoga. E ela tem muita experiência em desenvolvimento, coordenação de projetos educacionais, em especial na área pública de ensino. Atualmente, a Luana trabalha conosco aqui no Centro Universitário Internacional Uninter, na área de pós-graduação stricto sensu, no mestrado e doutorado, e participa de vários grupos de pesquisa da nossa instituição. Então, hoje, para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto tão atual, vamos primeiro esclarecer esse título, não é? O título de hoje é BNCC, Multiletramentos, Conhecimento do Mundo e Práticas Sociais da Linguagem. Lembrando, BNCC é a forma abreviada de Base Nacional Comum Curricular. Muito bem. Então, eu vou ler um pedacinho aqui, só para fazer uma introdução ao nosso programa, para nós nos situarmos mais facilmente. Então, conforme definido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a BNCC deve nortear os currículos dos sistemas e redes de ensino das unidades federativas. Então, a BNCC atualmente é o norte, ela vai nortear os currículos, tanto do ensino público quanto do ensino particular, não é? Da educação básica, como também as propostas pedagógicas de todas as escolas públicas e privadas, de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio em todo o país. Então, a base estabelece conhecimentos, competências e habilidades que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade básica. Orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos, traçados pelas diretrizes curriculares nacionais da educação básica, a base soma-se aos propósitos que direcionam a educação brasileira para a formação humana integral e para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, essa introdução é muito importante para nós nos situarmos e criarmos assim uma visão e podermos desenvolver essa reflexão
sobre a educação que os nossos filhos, no meu caso, não tenho mais filhos na educação básica, mas tenho 6 netos, então 4 deles estão na educação básica. Então a educação, o que os nossos, as nossas crianças e os nossos adolescentes vão aprender como vai ser a vida educacional deles daqui para frente. Não é isso, professora Luana? É isso. Nossa, que introdução leve e bastante profunda ao mesmo tempo, professora Tereza, que você coloca. É importante colocar que a Base Nacional Comum Curricular, ela é um documento norteador, mas que ela vem de duas bases que são legais, legislativas na nossa educação, que é a Lei de Diretrizes e Bases de 96, e vamos dar uma ênfase aqui para o Plano Nacional de Educação de 2014. Essa Uhum, Base Nacional Comum Curricular, que é de 2017, 18, ela ganha um grande protagonismo na educação, porque ela destaca essas duas legislações que vêm em superação de eh, não uma legislação que está vigente, mas uma que está enraizada nas nossas atitudes, que é a lei da LDB de 71, que era uma lei, professora Tereza, que ela era muito tecnicista no seu modo de ver, né? A escola como princípio formador para o mercado de trabalho. E a LDB de 96, e com os documentos norteadores que se fizeram depois desse período, como os parâmetros curriculares nacionais, ali do final do século XX para o início do século XXI, ela traz essa roupagem. A escola vem muito mais do que só a formação para o mercado de trabalho. Ela vem para um conhecimento de mundo. E a Base Nacional Comum Curricular, apesar de não ser uma lei, ela vem para numa tentativa de cumprimentos dessas bases legais. Ou seja, gostando ou não, nós temos que conhecê-la e nos aprofundarmos, porque é uma base legislativa. Eu não sei se você concorda comigo, professora Tereza, mas alguns documentos norteadores precisam ser debatidos, conversados, não só por nós professores, mas pelos alunos que a utilizam no seu cotidiano escolar. Então, a com Base certeza, Nacional Comum concordo. Curricular ela traz um sufixo, então eu acho que a nossa conversa hoje aqui vai ser a partir de um prefixo, desculpa, ainda mais num programa de língua portuguesa, mas um sufixo que é muito importante, que é o prefixo multi. Multiplataformas, multiterritórios, multiletramentos. Quando chegou a Base Nacional Comum Curricular dos diferentes níveis de ensino, eh, a minha leitura, a minha interpretação é que para nós educadores e para os nossos alunos, do fundamental e do médio, é importante nós termos, esse prefixo aí na cabeça, que é a questão que vai para além da interdisciplinaridade, para além da transdisciplinaridade, porque ela é muito mais multifacetadas. E quando nós destacamos as áreas do conhecimento, das linguagens, das matemáticas, nós vemos que esses multiletramentos, elas se tornam um conhecimento mais aprofundado das nossas práticas cotidianas, do nosso mundo. Ou seja, Uhum. tudo isso para falar da relevância de se ter um documento que seja norteador, como você falou, né. Exatamente, porque, se você como você mencionou aí, nós temos documentos antigos que Uhum, foram sempre serviram de parâmetros para a educação brasileira, não é? Só que a gente tem que exatamente. pensar que a educação brasileira e mundial era uma no final do século XX, ou no meio do século XX, ou final do século XX, quando esses documentos foram criados, e é totalmente diferente hoje, no século XXI. Então, Foi. trazer esses documentos, a atualização desses documentos e trazer para essa realidade contemporânea é muito importante e vai contribuir, porque vai dar outra ênfase, como você mesma disse, a toda a educação brasileira, não é? Claro, E porque, nós temos que ter o princípio que a educação é um braço social. Se as necessidades sociais mudam, a educação tem que a mudar educação muda e a também, aplicabilidade exatamente.
pedagógica com certeza, né. E então, Luana, o que que você acha, na tua opinião, o que que é importante aprender na atualidade? Você tem a Lua, tua filha, então me diga, o que que você acha que ela Uhum. tem que aprender? Precisa fazer parte do cabedal de conhecimento dela, para ela poder ser uma cidadã, crescer como cidadã participativa nessa sociedade. Claro. Como nós estávamos falando, professora Tereza, a sociedade muda de forma muito intensa todos os dias por conta das tecnologias, das informações que nos chegam de diferentes, formas e de diferentes intensidades, né. Ou Uhum. seja, nós, enquanto docentes e os nossos alunos, temos que estar preparados para receber essas informações. Então, antes das áreas do conhecimento, o conteúdo curricular, professora Tereza, é importante falar, que aprender conteúdo, aprender, a gramática, a ortografia, conteúdos que se voltem para a literatura, é fundamental. Ninguém está dizendo que nós não precisamos, nos aprofundar em questões conteudistas. O conteúdo nunca foi o problema. O problema é como nós transmitimos esse conteúdo e como nós utilizamos esse conteúdo em 2 vertentes, ao meu ponto de vista. Para o nosso desenvolvimento enquanto pessoa, você falou: "Ah, o que que você espera para a Lua?". Eu espero para minha filha, Maria Lua, para os seus netos, professora Tereza, e para todos os amigos e não amigos dessas crianças que nós falamos, né. Porque, não somos nós que desejamos, é uma sociedade na qual nós vivemos e atuamos, que espera 2 segmentos de formação, da pessoa, do indivíduo. É o desenvolvimento pessoal, por que que esses conteúdos são bons para a Maria Lua, para o João, para o José, para o Manuel, por que que aquele conteúdo que envolve a gramática e a ortografia, ele é importante para o desenvolvimento, desse indivíduo, pra superação das suas necessidades e especificidades individual. E a outra vertente que eu colocaria, que é importante colocar, como esses conteúdos que nós, vemos e ministramos nas escolas atualmente, eles vão ajudar a Maria Lua, o João, o José, o Manuel a atuarem e como que eles, nas suas atividades individuais, vão impactar o social. Ou seja, Hum. qual é o papel desse conteúdo enquanto, base de transformação social, desse impacto social que tem. Então, ao meu ponto de vista, nós estamos, principalmente, professora Tereza, é importante falar, num cenário pós-março de 2020, porque se o Hum. século XXI já nos exigia essa questão, da transformação pessoal e coletiva, pós-março de 2020 deixa muito claro em âmbito mundial, né, a relevância das nossas competências e habilidades, como a própria BNCC fala, para esse apoio conjunto, coletivo de desenvolvimento. Então, o primeiro passo é não, derrubarmos a questão conteudista, mas trazê-la como nosso ponto de apoio de transformação individual e pessoal. Não sei se você concorda comigo, professora Sim, Tereza. concordo, porque, por exemplo, eu sou do século passado, lá da metade do século passado, quando se dava uma ênfase muito grande à questão conteudista e havia certa desconsideração à prática social que envolve o ser humano dentro de uma Hum, de uma sociedade. Então, eu acho que esse exagero, a gente também não pode ir para o outro lado e dizer: "Não, hoje nós não vamos considerar a questão conteudista", não é claro. isso. Ela existe, ela Não, tem que existir, mas ela não pode ser o cerne, o centro da questão, e a gente esquece, enfatiza isso e esquece toda a inserção do indivíduo, do cidadão, dentro da claro, sociedade, não é. claro. Então John Dewey, já no início do século XX, professora Tereza, me perdoe, eu te cortei, mas é que eu lembrei que quando perguntaram para o John Dewey, que é um dos precursores da aprendizagem significativa e do papel da escola enquanto transformadora social, perguntaram para ele: "Por que que a educação tradicional não deu certo?". Ele responde: "Claro que deu certo. A questão é que a escola é um dos pilares sociais. Se nós isolamos o que é feito
conceito na escola enquanto princípio social, nós estamos, segmentando e a educação enquanto segmentadora não dá certo. Então vamos Uhum. trazer os conteúdos para a sociedade e o que a sociedade ensina para os conteúdos. É essa troca. Talvez, nós enquanto sociedade precisamos aí de muito tempo, de gerações. O Dewey falou isso lá em 1920, 30. Então nós já estamos 100 anos depois tentando, com bases legais, com bases legislativas, tentar inserir essa questão social no conteúdo, né. É um visionário, né, Luana, um visionário na educação, né. Visionário. Então, na BNCC, a língua portuguesa propõe o desenvolvimento das capacidades envolvidas na produção, recepção, tratamento e análise das linguagens. Nesse sentido, como que nós podemos considerar a participação significativa e crítica do aluno? Claro. Como eu falei, primeiro colocando, professora Tereza, aquele prefixo tão importante aí da BNCC que é o multi, né. Multi. Eh Uhum. o multi que entra como multiletramento e multiplataformas, faz com que, nós entendermos o que é sala de aula e o que é escola nesse princípio, né. A escola não é mais aquele espaço das 4 paredes, nós temos as escolas em diferentes vertentes, tanto a presencial quanto a virtual, nos diferentes níveis de ensino, porque o que era só dos adultos agora, principalmente, vou insistir nesse pós-março de 2020, ele entra como em diferentes cenários, em diferentes aspectos, e o virtual entra com importância, ou seja, a significância, e o apoio para o desenvolvimento da criticidade do aluno, entra, né, do professor e dos gestores e dos, multiplicadores de políticas públicas entenderem os novos espaços de aprendizagem. Logo, entender a linguagem desses alunos, o que que os alunos como que os alunos falam e o que eles precisam falar. Professora, quando você apresentou a BNCC no início da nossa conversa, a sua última palavra foi inclusão, ou seja, Uhum. a inclusão não só no espectro de deficiência corporal, mas de inclusão de todos os espaços. Então, trabalhar a linguagem enquanto processo de comunicação, mas principalmente considerando que a língua portuguesa ela não está isolada na BNCC, ela está num grande guarda-chuva das linguagens, e que é importante falar, a língua portuguesa ela está junto com a estrangeira, ela está junto com artes, e me corrija, professora Tereza, mas acho que até com a educação física, porque Sim. Uhum. as linguagens, de forma geral, elas são recebidas e transformadas antes tão enfaticamente, de forma conteudista, no falar e no escrever, né, na linguagem falada e escrita. Agora, depois de 2017 e 18 com a BNCC, nós temos que considerar os diferentes, modos de linguagem. Tanto, na linguagem corporal, nós estamos colocando aí as linguagens de Libra, Braille e todos, o corpo falando não só com voz, mas com movimento, é importante colocar. Uhum. A análise, a comunicação, ela entra como uma forma, multimídia, olha o multi entrando aí de Olha o novo, multi né, aí de novo. multimídia, o de novo, né, o multimídia, não só em textos, em voz, mas em imagens animadas, esses multimeios, né, essas multiplataformas digitais, elas entram como aliadas, mas não só as tecnológicas, mas sim as corporais, professora Tereza, acho que é importante falar. Considerar a língua portuguesa como uma das bases do grande guarda-chuva de linguagens, e que entra a linguagem corporal, é talvez um dos maiores avanços, da questão educação e linguística que nós temos nos últimos 50 anos. Sim, a área de linguagens, eu quero fazer uma citação aqui. A área de linguagens, abre Perfeito. aspas então, no ensino fundamental está centrada no conhecimento, na compreensão, na exploração, na análise e na utilização das diferentes linguagens. Exatamente isso que você está Ó, falando.
visuais, sonoras, verbais, corporais, não é? Visando estabelecer um É, repertório diversificado sobre as práticas de linguagem, desenvolver o senso estético e a comunicação com o uso das tecnologias digitais. Olha aí, vai é. exatamente Bom, ao encontro do que você acabou de falar, não é? E no e ensino talvez médio, esse seja o nosso grande foco. esse seja o nosso grande foco. E no ensino médio já muda um pouco. Então, o foco está na ampliação da autonomia. O aluno tem que saber buscar o conhecimento, não é? Do protagonismo, da autoria nas práticas de diferentes linguagens, na identificação e na crítica aos diferentes usos da linguagem, explicitando seu poder no estabelecimento de relações, na apreciação e na participação em diversas manifestações artísticas e culturais, e no uso criativo das diversas mídias. Então, a BNCC, o tempo todo, ela enfatiza veementemente as mídias digitais, os multiletramentos, não é? E traz a educação para o nosso contexto atual. Nesse ponto, Claro. eu acho que ela alcança, ela atinge esse objetivo bem contemporâneo a que ela se propõe, não é? E aí, E lá muito no título da nossa conversa, existe a expressão conhecimento de mundo, e essa expressão surge também com muita intensidade na educação básica, não é? O que significa esse conhecimento? Como é que você vê isso? Professora Tereza, eu vou trabalhar aqui com para nós conversarmos sobre essa temática de conhecimento de mundo, eu vou trabalhar em 2 conceitos que para mim ficam muito claros na BNCC. Primeiro é a superação do aluno enquanto apenas consumidor de materiais e de propostas feito por ou pelas mantenedoras educacionais, secretarias de educação ou as privadas, que são as instituições de ensino. Então, nós estamos num momento social de superação de consumo para entrarmos na questão de produtor e autoria. Então, esse aluno da educação básica, dando destaque para o aluno do ensino médio, e principalmente quando você lá na apresentação fala, vamos falar também dos itinerários formativos desse ensino médio, né? É trazer essa superação. Então, o primeiro ponto a se considerar é a superação da questão do aluno enquanto apenas consumidor de conteúdo, mas sim autor, produtor, diretor da sua linha de aprendizagem e dos seus modos de expressão de diferentes maneiras, né. Essa comunicação, essa superação, fazer com que o aluno seja protagonista, né, do meio que ele quer aprender, como ele pode aprender, como ele tem acesso a aprender, e claro, nós vamos destacar aqui a relevância de se pensar em políticas públicas para suprir essa base, da BNCC, dando acesso de qualidade da internet, dando os meios tecnológicos que todos os alunos, pensam, porque uma dos critérios do Plano Nacional de Educação, da qual essa BNCC faz parte, visa a equidade social e o direito ao acesso a esses recursos. A partir do momento que nós temos claro que esse nosso aluno, ele não é só consumidor e ele é produtor e autor, nós entramos em um outro conceito aqui, do qual, professora Tereza, eu estou virando fã, eu sou fã número 1 do conceito do glocal. O local é nós termos consciência das especificidades do local, da região na qual nós estamos inseridos, né, das nossas especificidades artísticas, das nossas especificidades econômicas políticas, das nossas especificidades culturais de forma geral. E como que essa janela, cultural local dos nossos alunos, as especificidades regionais e locais, elas podem ela pode ser aberta, essa janela pode ser aberta para um conhecimento, mundial, ou seja, como que o que eu, Luana, aprendi dentro da minha casa, dentro do meu bairro, dentro da minha comunidade, faz com que eu interprete o que o mundo tem a me oferecer. Esse novo modo de interpretação é o que a BNCC e o que as bases legislativas, eh
nos colocam aqui de uma grande tentativa de superação, de desigualdade social e de uma possibilidade não de igualdade, professora Tereza, mas de equidade, dando diferentes proporções, diferentes recursos para oportunizar diferentes necessidades e especificidades desses nossos alunos. Ao meu ponto de vista, num país tão continental quanto o nosso, com diferentes linguagens, e se nós focarmos mesmo na língua portuguesa, e me corrija, professora Tereza, se eu estiver errada, mas que temos tantos sotaques, tantos modos de escrita e principalmente de fala, Sim. nós precisamos valorizar como que esses pontos podem ser, o nosso start, o nosso ponto de partida para irmos para o mundo, num sentido, isso é para termos a internacionalização, mandar um aluno do interior do Ceará ou do interior do Paraná para estudar nos Estados Unidos, também é uma das possibilidades, mas o conhecimento do mundo é o que a nossa sociedade em âmbito global, está precisando do indivíduo que está ali naquela escola, naquela comunidade. As expressões culturais, elas entram com uma força muito grande nas linguagens de forma geral, principalmente em 4 aspectos, professora Tereza: na comunicação, ou seja, no informar e no receber, mas na colaboratividade, como que essa informação que nos chega será de uma forma científica, organizada, estruturada, corroborada, que não vire as famosas fake news, né. Fake Nós news, temos aí exatamente. nas competências da BNCC, e principalmente dando ênfase nesse ensino médio, esses autores, esses produtores do conhecimento, que são os alunos e os professores, eles precisam ter um conhecimento científico de transmissão de conhecimento e de conteúdo, que sejam memórias reais. Então nós temos a comunicação, a colaboração, entra aí a questão criativa, ou seja, de usar essas multiplataformas, esses multimeios digitais ou presenciais ou móveis, para gerar novos conteúdos, novos produtos e, quem sabe, novos gêneros, né, textuais ou digitais. E nós temos a questão crítica. Aí é a formação para a cidadania, como o conhecimento de mundo, regional e global, ele nos dá a questão de desenvolvimento crítico social. Porque, Luana, se a gente parar para pensar, como você falou, num país tão gigantesco quanto o nosso, com tanta diversidade, não é, de falares, é preciso que se considere realmente esse foco regional, essa parte da sociedade na qual eu estou inserido, não é, como cidadão, como Exatamente. aluno ali, desenvolva isso, para isso ser realmente o reflexo, refletindo uma inclusão e não atuar opostamente no sentido de exclusão, Claro, né. claro. É muito importante que a nossa educação se preocupe com isso, não é, nesse país continental aí que nós vivemos, que nós sabemos que é muito grande, não é. Então, o conhecimento de mundo é muito importante mesmo atualmente. Talvez seja o nosso o maior desafio da educação, contemporânea, é promover esse conhecimento de mundo e a importância que os nossos alunos terão na transformação desse mundo enquanto, um lugar de bem-estar individual e coletivo. É importante falar, professora Tereza, da felicidade que eu estou de falar sobre esse assunto, num programa específico de que se chama Língua em Foco, né, o foco na língua, porque a linguagem, nesses diferentes modos, né, que nós já conversamos, a linguagem é um modo de expressão mais enfático social, seja escrito, falado, Uhum. movimentado. O que Então, for. é importante que 3 bases da formação, do docente e do aluno, se conversem mais, que são os investigadores, os professores da área de linguísticas, de letras, os pesquisadores da área de educação e os pesquisadores da área de políticas públicas, né. Porque só Uhum. assim, né, nessa tríade, nós vamos conseguir um multiterritório escolar e educacional,
do jeito que diferentes alunos precisam em diferentes realidades. Sim, o mundo pede isso, né, Luana? E o Brasil e nossas Claro, crianças precisam se inserir dentro dessa educação moderna, atual, contemporânea que o mundo vive, não é? Então, a claro. gente falando das tecnologias, eu tenho aqui uma pergunta muito interessante. As tecnologias, então, elas conseguem contribuir para alterar esse ver e esse conhecer o mundo e as suas expressões? Professora Teresa, não tem como dizer que não, alteram. Uhum, Porque eu, enquanto investigadora das tecnologias educacionais, eu percebo uma grande falácia dizendo que o computador muda o modo como, nós agimos e atuamos. Não acho que foi o computador, não foi a questão eletrônica, né, ter um dispositivo eletrônico ali. Mas eu realmente acredito que talvez nós estejamos numa mudança de era humanitária. Na mudança do século XX para o século XXI, nós tivemos um advento que é muito mais importante que o computador, que é a internet. uhum, É o recurso que nos ajuda a encurtar distâncias geográficas e o modo de interações entre pessoas. O que antes era só presencial ou escrito, ou falado num esquema face a face, nós mudamos nossos comportamentos e as nossas relações, a partir de dispositivos que nos permitem a falar com qualquer pessoa, em em qualquer qualquer lugar. momento e Uhum, em qualquer lugar. uhum, Se isso já era importante nos últimos 20 anos, a partir desse 2020, com o mundo dizendo assim: "Olha, nós precisamos rever o que é a escola", que a escola pode estar, como tem um indiano, um pesquisador que eu gosto muito, que é o Sukata Mitra, que ele fala que a escola pode estar no muro, mas a escola pode estar na nuvem também, né, em dispositivos uhum. móveis e é preciso que nós repensemos que, como nós temos diferentes modos e espaços de aprendizagem nesse século XXI, nós precisamos ver o nosso modo de expressão, humana, de forma geral, de forma diferente. O que que isso impacta de forma muito intensa na educação? A partir dos momentos que a internet muda a linguagem como os jovens se comunicam. Hum, Eu vou lhe dar um exemplo, professora Teresa, que eu quero falar aqui sobre isso. Eu tive uma orientanda surda, totalmente surda, né, eu 100%, a conheço. e nós entramos na pandemia. E eu tenho que falar, eu acho que até posso falar o nome dela, porque é uma história lindíssima, da Rafaela, e eu fiquei desesperada, porque como que eu iria orientar uma surda utilizando só os recursos tecnológicos? Porque nós precisávamos ali de uma terceira pessoa, de um intérprete, né, porque eu Sim, não falo, orientação de eu não mestrado, não é bom não falar para o público orien entender. é, Uhum, orientação de mestrado, mas que isso ocorreu muito na educação básica. Depois eu conheci professores que tinham alunos, surdos e cegos e que passaram pela mesma questão. pela E mesma eu lembro uhum. que eu lembro que na primeira orientação com a Rafaela, professora Tereza, eu falei assim: "Rafaela, eu estou desesperada, olha, eu conheço tanto tecnologia, trabalho há 25 anos com tecnologia, e eu não sei como te orientar, eu não sei como ser professora nesses para você". Então ela falou: "Esse é um problema teu, porque eu já estou totalmente antenada com a tecnologia. Porque o meu modo de falar e de me expressar é por questões tecnológicas. O celular e os dispositivos móveis, de movimento, né, para os surdos, é já o nosso meio de comunicação. Então, para mim, está tudo certo, professora Luana". Por que que eu estou falando tudo isso? Porque depois eu fui aprofundar para a questão das tecnologias, perante as competências e habilidades que os professores precisam, na Base Nacional Comum Curricular e nos diferentes níveis, inclusive na formação de professores. E eu
professora Tereza, entrei em várias comunidades, em redes sociais, que eu via que os professores, tanto da educação infantil, quanto do Fundamental 1 e 2, ali, do ensino médio e da graduação, eles tinham a mesma questão. O problema não é usar as tecnologias, porque os nossos alunos usam, é a linguagem deles, né. A questão é como usar essas tecnologias de forma pedagógica, de forma educacional, e isso é um problema docente. Os Com gêneros certeza. digitais tão falados na BNCC, para os alunos não é uma questão, não é uma novidade. Então, se para os nossos alunos não é uma questão, não é uma novidade, por que tanto tempo para nós colocarmos documentos atualizados nesse sentido? Porque para os professores não é. Como fala uma portuguesa, Clara Coutinho, ela fala: "Os professores utilizam as tecnologias no seu cotidiano, mas falta, nós entendermos as tecnologias como dispositivos educacionais". A partir disso, eu realmente acho que nós vamos conseguir ver os diferentes gêneros, né, o literário, o jornalístico, os artigos de opinião, as fábulas, os poemas, os trechos, como questões nossas do cotidiano. As Uhum. tecnologias, elas encurtam essa distância das expressões e dos gêneros que eram tão difíceis para nós entendermos que utilizávamos, e traz isso de uma forma mais humanizada, mais cotidiana, mais óbvia, que era óbvio, né. Sim. Luana, eu passo o dia conversando com você, mas Ah, eu infelizmente também. nosso tempo é curto, mas eu acho que nós conseguimos transmitir para os ouvintes e para as pessoas que se interessam pela língua portuguesa e atualmente por essa série de programas que nós estamos promovendo sobre o BNCC, conseguimos alcançar e, digamos assim, clarear um pouquinho essa visão, né, e contribuir Sim, para o entendimento, porque é necessário que os pais, os adultos, entendam um pouquinho mais, porque isso vai envolver, como nós falamos no começo, a educação de claro. nossos filhos, nossos netos, etc. Muito obrigada pela sua presença, agradeço imensamente, parabéns pela bela apresentação que você fez e até uma próxima, se Deus quiser. Estamos juntos. Um abraço a todos e fiquem com saúde nesses tempos difíceis. Obrigada, professora Tereza. Obrigada a você.